voltando um pouco à teoria, não é? Deixem que dê a vocês uma ideia da problemática que está por trás das tarifas que se costuma chamar de time of use, ou seja, dependentes do tempo em que se usa, não é? E o mercado inteligente, ou seja, em que medida as tarifas de tempo de uso afetam ou viabilizam o mercado inteligente. Então, vocês lembram que no começo do curso a gente falou um pouco sobre as equações de consumo, o modelo de consumo. No caso da energia elétrica, há um aspecto importante que a gente tem que levar em conta, que é o fato de que, por exemplo, quando a gente compra comida, não é? Existe um tempo entre, um intervalo entre o momento da compra e o momento do efetivo consumo. Se eu tivesse um freezer, por exemplo, eu posso comprar carne hoje e consumir daqui a 3 meses. Por quê? Porque eu posso estocar a carne, armazenar a carne, sem que se produza um dano no produto. Agora, a energia elétrica é estocável, mas estocar energia elétrica é caro. E, por outro lado, é um tipo de serviço que não é disponibilizado hoje em dia. Não qualquer um vai comprar uma bateria só para guardar energia elétrica. Então, por esses motivos, a gente está sempre conectada diretamente com a rede e ela coloca em marcha o consumo ligando um aparelho de uso, por exemplo, um televisor, um micro-ondas. No momento em que eu ligo o aparelho, ponho em marcha o processo de consumo. Então, compra e consumo são simultâneas. É um processo online. Isso faz que a energia elétrica seja diferente do resto dos produtos, bens e serviços. Essa inestocabilidade e essa simultaneidade entre compra e consumo. Então, qual é a principal, digamos assim, complicação que surge dessa simultaneidade? A equação de consumo que costumam colocar os economistas me diz que a quantidade de um bem comprado maximiza o surplus que eu obtenho. Ou seja, a comprar produz um benefício que vai se materializar, claro, no momento do consumo, mas vai se materializar. Então, os economistas ignoram o intervalo entre compra e consumo e simplesmente ligam a quantidade consumida num certo período, um dia, um mês, um ano, com o preço. Agora, na energia elétrica, a coisa é diferente, porque, sendo simultânea a compra e o consumo, então, na verdade, o que interessa é a vontade de consumir a energia elétrica que eu tenho a cada momento. Não posso imaginar que essa vontade é uniforme ao longo do tempo. Há momentos do dia nos quais eu tenho mais propensão a consumir energia elétrica. No início da noite, antes de dormir, a gente quer ter
iluminação artificial elétrica. Então, se pode dizer, essa avidez que os economistas, com a qual os economistas representam a propensão a consumir, é maior nesse horário que no horário da manhã, por exemplo, durante o qual eu posso estar trabalhando em uma empresa, a casa está vazia, não precisa de tem luz artificial, então quem está na casa não precisa acender a luz. Então é um período de baixa avidez. Tá? Então, conclusão. No caso da energia elétrica, eu tenho que pensar em uma avidez que muda ao longo do tempo. Coisa que não é necessário nos bens estocáveis, porque eu posso comprar quando eu bem entender. Por exemplo, eu faço minha compra no supermercado quando eu tenho tempo. Posso escolher. Fico livre de meu trabalho. Num certo momento vou e faço a compra. Não necessariamente vou consumir imediatamente. No caso elétrico, essa possibilidade não existe. Tenho que consumir no momento de comprar. E essa vontade de comprar depende do momento do dia. Então, eu preciso de um outro modelo, um pouco mais elaborado que o modelo econômico geral que aparece nos livros. E a ideia da gente é muito simples. Embora a gente não pode dizer que esteja num livro determinado, o que a gente raciocinou é que a propensão a consumir é o que define não a energia consumida, é a potência, ou seja, eu tenho uma vontade de consumir que é uma função do tempo, muda de momento a momento. Então, paralelamente a isso, vai haver um consumo de uma potência elétrica consumida que vai acompanhar essa propensão. A propensão aumenta, aumentará a potência. Diminui a propensão, diminui a potência. É um fenômeno que vai se acompanhando ao longo do tempo. Então, esse vai ser o nosso modelo de consumo elétrico. Um modelo temporal. E, logicamente, que a propensão a consumir é uma função do tempo que depende de alguns fatores. Por exemplo, há certos hábitos de consumo. Tem gente que gosta de tomar banho antes de ir a dormir, tem gente que gosta de tomar banho ao acordar. Outros gostam de tomar banho mais à tarde, enfim. Cada um tem seu gosto. Então, esse gosto, o taste, como falam os americanos, define meus hábitos de consumo. Agora, há outro elemento que a gente poderia chamar de compulsão de consumo, que quando há um fenômeno natural que me obriga a consumir mais. Por exemplo, a chegada da noite é regular, a chegada de chuva, nubla e tenho menos luz natural, a gente acende a luz. Calor obriga a usar ar-condicionado. Então, vocês veem que o resultado de consumir energia elétrica é uma, digamos assim, superposição de vários fenômenos, de hábitos de consumo, de compulsões de consumo, e tudo isso me vai dando um valor que tem, digamos assim, posso considerar como um fenômeno aleatório, na verdade. Não é? Digamos, neste momento, por exemplo, o consumo que você pode observar, por exemplo, nessas curvas que o professor Bonato trouxe do ONS, aquela curva, esse valor é a soma de milhões de consumidores, de maneira que não é, digamos assim, o resultado de um comportamento de consumo, nem de uma situação climática. É uma superposição. Por exemplo, o consumidor do leste do Brasil
tem o período digamos assim, de fim da noite, de fim do dia, que é onde cresce o consumo de luz artificial, 3 horas adiantado com relação ao consumidor do oeste. Então já dá uma boa diferença. E em hábitos de consumo eu tenho os mais variados. Então a superposição de tudo isso me dá uma média. E essa média, por outro lado, é o seguinte, por exemplo, essa curva que o professor Bonato mostrou, se não me engano, era a curva nacional. Mas eu poderia considerar curvas regionais, região sudeste, região norte. Vão ser um pouco diferentes. A soma vai ser a curva nacional, mas entre elas há diferenças. Ainda dentro dessas grandes regiões, dentro da região sudeste, eu tenho São Paulo, tenho Minas, que são diferentes, porque sua geoeconomia é diferente, porque os costumes das pessoas são diferentes. Então, em última análise, você vê que a que nós chamamos curva de carga é um fenômeno puramente estatístico. E tenho que saber interpretar usando ferramentas estatísticas. De qualquer maneira, o que está representado aí é justamente a curva de potência. É a potência ativa que está sendo consumida pelo Brasil. Essa curva que estava lá, aquela curva que fazia aquele movimento, que lembra que era uma curva diferente. Se você pega um livro de energia elétrica brasileiro da década de 80, você vai encontrar essa famosa curva com um primeiro pico de manhã, cai no almoço, e depois tem a ponta do consumo, era entre 18 e 21. Hoje em dia, como bem observou o professor Bonato, se deslocou pelo ar-condicionado, então eu tenho outra estrutura. E isso mostra também que é importante ter um modelo geral, porque caso contrário, se eu tenho um livro que me explica como se calculava a tarifa de ponta e fora da ponta e o período de ponta e fora da ponta nos anos 80, isso já era, porque não vale mais. O consumo se deslocou a uma outra proporção. Conclusão, então, eu tenho que ter um modelo que me permita adaptar o modelo a qualquer situação, passada, presente ou futura. Se agora quero ter um modelo que me represente bem como se comporta o sistema, então tenho que poder representar essa curva nacional de carga que mostrou o professor Bonato e tirar minhas conclusões. Bom, de qualquer maneira, então, o que a gente colocou aí basicamente a expressão da potência, não é? Veja bem, aí em cima tenho justamente como passo da potência a energia, isso todo mundo sabe, não precisa comentar. Depois tem como aparece a utilidade. Os economistas falam que a utilidade provém da quantidade consumida, por exemplo, num dia. Mas aqui não, aqui a utilidade depende da potência, porque estamos usando como variável, como grandeza representativa do consumo elétrico, a potência e não a energia. Então, eu tenho uma função que depende da potência. Então, na verdade, o que eu tenho é um fluxo de utilidade. A cada instante eu estou consumindo uma certa potência. E essa potência gera uma derivada da utilidade, nesse momento. Que a gente chama também de fluxo de utilidade. Poderia também chamar velocidade de produção de utilidade. É o ritmo com que se produz utilidade. Então, agora, em vez de raciocinar como os economistas que falam que
o consumidor maximiza seu surplus, agora ele tem que maximizar, na verdade, o fluxo de surplus que recebe. A cada momento, a cada instante, a velocidade de consumo, ou seja, a potência que está sendo comprada por um cara, através dos aparelhos que tem ligado, vai ser justamente um fluxo e vai tender a ser maximizado. Ou seja, quanto vai valer esse fluxo em qualquer momento? O máximo possível de fluxo de utilidade ou de fluxo de surplus que recebe. Então, em última instância, eu chego a uma expressão muito simples, muito parecida aos livros de economia, não é? Que é essa que está no final, um pouco mais assim, essa aí, diz, a potência é igual ao valor da avidez nesse instante, menos a tarifa que vale nesse instante, dividido pela saciedade, que a gente pode supor que a saciedade é uma grandeza estável economicamente. Não muda ao longo do dia a saciedade, mas a avidez sim muda ao longo do dia. Por isso, essa é a expressão que a gente usa. Agora, vocês perguntarão, por que esse purismo? Por que essa complicação de que nós usamos uma fórmula diferente da que usam os economistas? Não é por ganas de ser original, de jeito nenhum. É porque a realidade é assim. E nosso modelo de mercado elétrico tem que representar a realidade do mercado elétrico. Quando a realidade do mercado elétrico difere dos mercados normais, na qual está baseada o ensino da microeconomia, a gente então tem que usar um modelo próprio. E isso é o que nós fazemos. Então, agora vocês dirão, mas em que esta fórmula melhora as coisas com relação a uma fórmula que me falasse energia é igual a A menos tarifa dividido B, em vez de potência colocar energia? Não, porque justamente, se por exemplo, durante o dia, eu chego à conclusão de que tenho que considerar pelo menos 2 períodos, um de ponta e outro fora da ponta, então eu vou ter 2 fórmulas de consumo. O consumo que acontece na ponta e o consumo que acontece fora da ponta. Então, essa fórmula, P igual a A menos θ dividido B, seriam se divide em 2 fórmulas. A fórmula que vale para fora da ponta, em que vai ter potência fora da ponta igual a avidez fora da ponta, menos tarifa fora da ponta, e o caso da ponta, em que vai ter a potência da ponta igual a avidez na ponta, menos tarifa na ponta. Entende? Então, eu consigo dividir. Isso não poderia fazer se tivesse uma expressão que considerasse energia. Porque a energia está misturada, a ponta e fora da ponta. Aqui a gente conseguiu, digamos assim, decompor o tempo nesses 2 períodos. E, se quiser, coloca mais um período, como na tarifa branca acontece, tem período intermediário. Tudo bem, nosso modelo dá conta. Você que é como os americanos, na Califórnia, que tem uma tarifa variável, a tarifa aumenta com o próprio consumo. Então é online a tarifa, porque aumenta o consumo, aumenta a tarifa. Então você vê que na Califórnia, por exemplo, no centro deles de controle, você vê como sobe o consumo e a curva de tarifa vai acompanhando. Às vezes a curva de tarifa, se o consumo cresce, por exemplo, não apenas acompanha, sino que acompanha também a derivada. Então, se o salto de consumo é muito rápido, a tarifa sobrepassa
a curva de consumo. O sea, es como si se anticipase. Por eso es que, por ejemplo, en ciertos periodos, en la California, a tarifa de ponta llegó a ser 40, 50 veces a tarifa fuera de ponta. Aquí no, a proporciones fixas y más o menos en una proporción de 1 para 3. Entonces, todo eso nos tenemos que llevar en cuenta. Aquí, lógicamente, que la gente no pretende ser didáctico y mostrar paso a paso, porque el objetivo es apenas interesar a vocês en algunos temas que puedan adoptar como monografía. Mas, de cualquier manera, quem se interesa mais por isto, a gente está disponibilizando para vocês justamente todas as equações e as coisas, de modo que você tenha à disposição, caso se interese, porque quer colocar na monografia, porque quer se interessar pessoalmente, tanto faz, mas aí está à disposição da gente. Bom, conclusão então. Por exemplo, imaginem vocês que eu coloco então um cenário, por exemplo, no qual eu tenho, digamos assim, o dia dividido em um período de ponta e em um período fora de ponta. Seria o caso da tarifa residencial. Tenho período de ponta, período fora de ponta, mas hoje em dia ainda existe existe a tarifa convencional, ou seja, o consumidor residencial hoje em dia paga a energia sempre com a mesma tarifa, qualquer momento do dia. E existe, hoje em dia está entrando a tarifa branca, em que tem 3 períodos, 3 tarifas, e então a coisa vai mudar. Agora, vejam bem, nessa tarifa branca, o período de intermediário é de 17 a 18 e de 21 a 22. E o período de ponta é 18 a 21. Então vocês poderão se perguntar, mas como? Se o professor Bonato nos mostrou uma curva em que nesse período não está acontecendo a ponta. Se a gente percebe, às 3 da tarde, em um dia de verão, o consumo nacional é maior às 3 da tarde que às 6. Então, por que ponta entre 18 e 21, se o máximo está nas 3? O que acontece é que a curva, como a gente já falou, a curva nacional não é igual que as curvas regionais. Nas curvas regionais ainda existe o predomínio do consumo entre mais ou menos 18 e 21 horas. O que acontece é que quando a gente vai juntando fusos horários, os diferentes estados, também de norte para sul, está combinando, quem sabe, pode suceder que em Rio Grande esteja a calefação acesa, e em Roraima esteja o ar-condicionado. Nós não somos um país pequeno. Então, você vê que a tendência é que todas essas pontas se terminem fundindo. E como resultado surgiu uma espécie de mini ponta, porque não alcança a ser muito ponta, mas que está mais centrada em 3 horas que em 18 ou 20, como é o caso, como é o caso da tarifa branca. Então, fica claro que não há uma incompatibilidade entre a tarifa branca e a curva nacional. É uma questão
justamente de considerar o fenômeno estatístico de superposição que leva à curva nacional. E a curva nacional pode ter um aspecto e pode ser resultado de muitas curvinhas, cada uma das quais é completamente diferente da total. Mas é assim mesmo. Bom, então, como é que a gente trataria um problema de tarifa de ponta e tarifa fora de ponta? Vamos ignorar por enquanto a tarifa intermediária, que é uma tarifa que eu ainda não consigo entender. Então, fica difícil ensinar o que não se entende. Tem certos professores que se especializam nisso, não é? Ensinar o que não entendem, mas eu acho que nem Donato nem eu queremos cair nesse figurino. Então, como seria? Veja bem, a gente parte então dessa fórmula. Potência igual a avidez menos tarifa dividido saciação, em que avidez e tarifa mudam no tempo. Esse é o nosso ponto de partida. Haverá então duas equações, a que corresponde à ponta e a que corresponde fora da ponta. E observem que neste momento em que ainda a gente permanece no convencional, porque as primeiras opções vão ser a fim de ano, estamos trabalhando com essa curva de carga que tem ponta entre 18 e 21 e o fora da ponta. Então, mas a tarifa é uniforme. A tarifa é uniforme. Então, cabe suspeitar, não é, que esse máximo na ponta está exacerbado porque eu estou fazendo distinção tarifária. Então, se é mais cômodo para mim tomar banho às 20 horas e não tenho que pagar mais por isso, por que vou mudar? As campanhas de educação de hábito têm seu valor, mas não têm se mostrado muito efetivas. Então, realmente, há uma necessidade de reprimir esse sobreconsumo. Agora, outra pergunta. Por que tenho que diminuir o consumo de ponta? Por que tenho que eliminar essa ponta, achatar, aplainar? Aí vem uma questão técnica, não é? Vocês lembram como que a gente dimensiona uma linha ou um transformador? Você tem dois caminhos, vamos dizer, para dimensionar uma linha ou um transformador. Um é o caminho puramente técnico. Então, tecnicamente, você diz o seguinte: tudo bem, eu tenho que transmitir, por exemplo, 10 megawatts por uma linha ou por um transformador. Tenho que transmitir 10 megawatts. Então, qual deveria ser a bitola dos condutores? Eu sei que se o condutor é muito fino, vou ter maior perda. Pensem um pouco. Condutor mais fino, resistência maior. Resistência maior significa maior potência, R quadrado. Então, está claro que
o condutor não pode ser exageradamente fino. Por outro lado, se eu vou aumentando a bitola do condutor, esse aquecimento vira menor. E, consequentemente, que é o que diminui? Qual é o fator crítico de uma linha isolada ou de um transformador? É o dielétrico, não é? Ou seja, a temperatura do dielétrico é o limitante da potência que pode circular por uma linha, dada uma certa tensão, é claro. Então, originalmente, linhas de transformadores eram dimensionadas, eram projetadas de uma forma muito simples. Eu tinha que fazer um modelo térmico do dispositivo, da linha ou do transformador, ver quanta energia estava gerando no condutor, quais são as superfícies de dissipação de calor oferecidas, e então estabelecer o equilíbrio. Tem que haver um equilíbrio entre a quantidade de energia que se forma dentro do condutor e a quantidade de calor que passa e se irradia do condutor para o exterior. Não é? Tem uma curva aqui. Deixa eu ver. Um desenhinho, este aqui, não sei se você chegou a copiar. Desculpa, meu erro. Então, você vê como você tem o condutor, não é? Imaginem vocês uma certa distância L de condutor, não é? Então, tenho o condutor, uma distância L, por exemplo, 1 metro, 2 metros de condutor, e a bitola do condutor, a secção transversal do condutor. Então, quanto vai ser a resistência do condutor? O ρL sobre S, não é? Todo mundo sabe. Ou seja, resistividade vezes longitude dividido por a secção transversal. Então, cada condutor tem, eu posso calcular a resistência. E, consequentemente, por outro lado, eu sei que a potência está ligada com tensão e corrente. Então, conhecendo potência e tensão, eu sei a corrente que vai circular pelo condutor. E, consequentemente, como eu já conheço R, posso calcular a quantidade de calor que se está produzindo, RI quadrado. Essa é a quantidade de calor. Esse calor é irradiado pela superfície externa do condutor. É irradiado, como se pode ver aí, aí está, essa ADSS significa área de dissipação. É a área pela qual fuge o calor de dentro do condutor. Então, em cada elemento de área da área de dissipação, esse dA que está aí, eu tenho um fluxo térmico, um fluxo de calor, dφ, que está ligado pelo coeficiente de transmissão de calor. Ou seja, qual seria o coeficiente de transmissão de calor do cobre ou alumínio e depois do isolante? O calor passa pelo condutor e depois passa pelo isolante. E termina se esvaziando no ar, normalmente no ar que rodeia o transformador, ou às vezes tem sistemas
de ventilação que aumentam a velocidade de dissipação do calor. Mas o concreto, então, é que eu vou poder dizer, olha, o meu fluxo de calor, isso está aí à esquerda, o fluxo de calor é igual ao delta, que seria a coeficiente de transmissão térmica, multiplicado pela temperatura e ainda multiplicado pelo elemento de área. Então, se eu agora integro em toda a área de dissipação, vou ter uma relação térmica que não vamos entrar na explanação, porque está tudo, digamos, mostrado em detalhe, para quem queira, para quem se interesse. Quem não se interessa não está obrigado a conhecer tudo. Então, em conclusão, que é o que termina fazendo este pequeno modelo térmico? Termina encontrando, por exemplo, uma relação entre o diâmetro, a bitola do condutor, a potência que está circulando e a temperatura do isolante. Então, aí tenho dois caminhos, como eu falei. Um é o seguinte, bom, simplesmente eu escolho D, a bitola, em função da temperatura máxima do isolante. Pronto. Ou seja, eu deixo que o condutor se aqueça até a temperatura máxima que suporta o dielétrico. Pronto. Agora, eu poderia refinar isso desta maneira. Tudo bem. Quanto maior o diâmetro de um condutor, mais frio ele vai estar e menos chance tenho de chegar à temperatura máxima. Mas o custo do condutor aumenta quando aumenta a bitola. Então, na verdade, o custo total de operação seria o financiamento do custo do condutor, mas o custo do calor dissipado. Se eu permitir que o dielétrico chegue a sua temperatura máxima, estou poupando em investimento, mas estou, digamos assim, encostando na temperatura limite. Ou seja, estou fazendo um raciocínio puramente técnico. Projete até que, digamos assim, diminua a secção, a bitola, até que a temperatura chegue ao máximo que permite o dielétrico. Mas, se eu penso no custo total, que seria a soma do custo de financiamento, que falamos, ele é diretamente proporcional a D, e o custo das perdas, que é inversamente proporcional a D, essa soma tem um mínimo em um certo ponto. Dá uma coisa assim. Bitolas muito pequenas dão custos totais altos, mas bitolas muito elevadas também dão custos altos. Então eu tenho que buscar o ótimo. E aí é que complica um pouco o modelo. Por quê? Porque às vezes, tá, o ponto de mínimo custo, tá, é um ponto no qual a temperatura já passou da máxima que aguenta o dielétrico. Então, se eu intento minimizar o custo total, estou prejudicando meu sistema, porque esse dielétrico vai queimar ou se deteriorar muito rapidamente. Entendem? Então, em todo o projeto
o dimensionamento de equipamento elétrico tenha um conflito entre ter o melhor preço possível e ficar com a maior segurança possível. Ou seja, há um conflito então entre segurança e preço. O que posso concluir então? Que eu tenho que analisar então o projeto, o dimensionamento de equipamentos elétricos pelas duas vias. Pela via do melhor preço e pela via da segurança máxima. E de maneira de poder saber quando há conflito e como proceder. Caso contrário, eu me arrisco a dois problemas. Primeiro, ter um custo mais alto do necessário. E por outro lado, ter uma segurança menor da requerida. Como consigo resolver isso? Bom, simplesmente eu posso chegar a uma curva, que seria esta, acho que a gente fez uma curva em que mostra a da bitola e faz para diversas estudia, digamos assim, a temperatura que se atinge. Então, vejam bem como funciona. Essa curva vermelha que vai baixo, essa curva vermelha que vai por baixo, representa o quê? Representa a relação entre potência e diâmetro quando eu dimensiono o dispositivo usando o critério de temperatura. Desculpa, usando o critério de custo. São os pontos em que potência, bitola e temperatura estão harmonizados de maneira a minimizar o custo total. Por outro lado, no eixo vertical está mostrada a temperatura que se atinge. E essa temperatura aí, chamada temperatura crítica, seria a temperatura que não deve ser ultrapassada para não queimar o dielétrico. Então, é o limite de segurança. Então, vocês veem que vai chegar um momento em que meu critério de economicidade vai a colidir com o conceito de segurança. Vai ser o ponto, por exemplo, vejam bem, à esquerda, o mínimo dessa curva representa o ponto de mínima perda e mínimo custo total. Essa curva verde mostra o custo total. Então, o ponto em que a curva é mínima, aí é que a gente chama de P1. E esse P1 corresponde a uma temperatura que está colocada em função do diâmetro. Essa curva roxa, aí em cor roxa, essa reta que está aí, me mostra a temperatura em função do diâmetro, que corresponde a esses projetos de custo mínimo. Então, qual é o resultado? O resultado é que, à medida que o ponto P vai indo para a direita, vai subindo, P1 passa para P2. E qual é a temperatura em P2? A temperatura em P2 é um valor θ2 que é exatamente igual que a temperatura crítica. Então, esse é o meu ponto máximo. A partir daí,
eu não posso continuar indo pelos mínimos econômicos, porque minha temperatura vai subir acima da temperatura crítica. Então vou ter outra reta, né, que me vai dar potências menores para cada vitola. Por quê? Porque justamente meus mínimos econômicos não têm segurança, excedem a temperatura crítica. Então tenho que diminuir a potência, não posso continuar com tanta potência. Ou, se vocês quiserem, tenho que aumentar a vitola, para uma potência determinada. Tanto faz. Então, essa é a essência de como se dimensiona um dispositivo elétrico. Não é? E me animo a dizer, não sei em que vocês fizeram a graduação hoje, mas em algum lugar vocês têm que ter uma ideia desse tipo de dimensionamento técnico-econômico dos dispositivos elétricos. Bom, isso quer dizer uma coisa muito importante. Com este critério de dimensionamento, eu posso ir a minhas curvas de custos na ponta e fora de ponta, e de tarifas na ponta e fora de ponta, e vou a encontrar vamos pensar nesta maneira. Eu tenho, então, uma única tarifa, a convencional. Com a tarifa convencional tenho uma ponta muito grande e uma fora de ponta pequena. Como acabo de ver que o dimensionamento do meu sistema tem que basear-se na temperatura crítica, e a temperatura crítica não pode ser ultrapassada, significa que eu tenho que dimensionar meu sistema para a ponta, que é o momento em que a temperatura vai ser maior. Ou seja, se na ponta a temperatura é crítica, fora da ponta, com certeza que vai ser. Então, o fator que define qual vai ser o tamanho do meu sistema é a ponta. E o fato de ter uma ponta muito maior que fora da ponta significa que em todo o período fora da ponta, que são 21 horas, meu sistema vai estar superdimensionado, vai estar ocioso, como se diz. Então, os engenheiros das empresas pensaram no seguinte: como posso resfriar o consumo no momento da ponta? Aumentando a tarifa, usando a fórmula que dá, eu tenho uma certa avidez, como diminuo a energia produzida aumentando a tarifa. Com maior tarifa, a diferença entre avidez e tarifa me diminui e, consequentemente, tenho menor consumo. O qual é muito bom para a empresa, mas muito ruim para os consumidores, diga-se de passagem. Por quê? Porque o consumidor tem maior propensão na ponta. Então, se eu reprimo o desejo de consumir dele aí, estou tirando muita utilidade dele. Então, como resultado, eu aumentei o lucro da empresa, mas a custas de uma diminuição muito maior nos surplusos. Então, fica claro que esse antigo critério da tarifa de ponta e fora da ponta é contrário ao princípio básico da ANEEL. Esse conceito que o professor Bonato mostrou na notícia, de que estão aumentando a tarifa para reprimir o consumo, vai exatamente ao encontro, não? Quando é oposto, ao encontro do princípio de aumento de máximo bem-estar social. Porque o bem-estar social que se obtém com tarifas diferenciadas é sempre menor do que se obtém com a tarifa única, em que eu permito que cada um consuma a seu bel prazer. Então, esse é o princípio fundamental.
Tá? Mas, enfim, feita essa grande ressalva, a gente poderia dizer que a tendência que há nas empresas, pelo menos o interesse das empresas, está em ter uma curva o mais plana possível. Então, como consigo aplanar essa curva? Simplesmente, a gente inclusive tem um pequeno desenho aqui. Este outro desenho, também acho que a gente... Professor, Pois não. no caso, a questão da tarifa branca ela vai ser implementada de maneira gradual, né, a partir de 2018 até 2020, né, implementada no ano passado. E a princípio seria facultativo, certo? O consumidor optaria ou não por seguir a tarifação branca. O senhor acha que essa tarifação branca ela tende a ser compulsória? Justamente por essa questão da infraestrutura da rede ser otimizada, vamos dizer assim, ou o senhor acha que é uma tendência que ela continue sendo facultativa? Veja bem, na tarifa branca há uma nota técnica nele, onde diz o seguinte: a tarifa branca deve ser menor que a convencional, para induzir, palavras textuais, induzir ao consumidor a adotar a tarifa branca. Ou seja, eles querem dar ao consumidor a impressão de que realmente a tarifa branca é melhor. Mas, na verdade, a utilidade que ele vai ter vai ser muito menor. Então, eu diria o seguinte: ou o governo é honesto e fala com todas as letras, nosso objetivo, coloca a economia do sistema acima dos interesses dos consumidores, e cada consumidor então opta do jeito que quer, ou mantém o caráter opcional. Pelo menos, sendo opcional, a gente pode dizer, o consumidor experto não vai cair nessa armadilha de imaginar que porque a tarifa convencional é menor, ele está sendo beneficiado. Aí também há uma questão que é importante, o hábito de consumo. Por exemplo, realmente é melhor tomar banho à noite ou tomar banho de manhã cedo? É uma questão muito de hábito, até de educação. Se a mãe fazia que você tomasse banho à noite, você continua tomando banho à noite. Mas, na verdade, se você analisa, não há nenhum fator biológico concreto que diga que basta tomar banho uma vez por dia, pode ser em qualquer momento. No Japão, por exemplo, as empresas permitem que os empregados tomem banho na própria. Aproveitam o fato de que falam que 2 horas depois do banho há um estado de euforia em que o trabalhador produz mais. Então, você vê que é uma coisa meio... Mas, de qualquer maneira, nessa figura em que a gente, o que é o que tem? Tem dois períodos. Um período de fora da ponta de 20 horas e um período de ponta de 4 horas. Não é? E aí tem uma tarifa convencional de 10. Então, o que acontece? Eu tenho o consumo fora da ponta, e é aquele que é a intersecção entre 10, a horizontal de 10, e a curva de proporção ao consumo fora da ponta. Então me dá um valor de 20, se não me engano. Aí, um pouco antes. Aí, exatamente. E, no caso da ponta, isso vai até 50. Então, a curva de carga seria uma coisa assim. Em 20 horas está em 20 e 4 horas sobe para 50. Agora, então, eu quero encontrar
um par de tarifas, ponta fora de ponta, tais que, primeiro, eu tenha a mesma velocidade de consumo, a mesma potência, na ponta que fora da ponta. Mas vejam bem que essa é uma condição, e são duas tarifas. Então, qual é o outro requerimento? Olha, como a utilidade depende da quantidade consumida, eu posso fazer uma espécie de, digamos assim, de critério, de um critério de máximo benefício, que seria o seguinte: eu vou pedir que esse par de tarifas, além de produzir a mesma potência, tanto na ponta como fora da ponta, determinem um consumo total igual ao consumo total que tinha antes. Isso é importante, por exemplo, para a empresa, porque a empresa tem um capital investido na rede, de maneira que se o consumo aumentasse ou diminuísse, ela vai ter que mexer no seu sistema. Se diminui o consumo, é muito difícil para uma empresa vender sua rede. Não é fácil diminuir o capital. Não é? Então, o ideal é manter esse consumo máximo. E no texto que ficou para vocês, está mostrado qual é exatamente o valor que corresponde a esses valores. Ou seja, essas tarifas vão ser de 5 e 35. Ou seja, vejam bem, lembrem-se, convencional era 10, valia para 24 horas. Agora eu vou ter uma tarifa fora da ponta durante 20 horas que vai valer 5. E uma tarifa durante 4 horas que vai valer 35. Dá para ver que, em ambos casos, a intersecção com a respectiva curva, ou reta, de consumo, me dá o mesmo valor 25. É um intermediário, entre 20 e 50. Antes tinha tarifa convencional sempre igual a 10. Agora dividi em uma de 5 e uma de 35. Ou seja, um pouco abaixo e um pouco acima. Ou bastante acima, melhor dito. E no caso de tarifa convencional, tinha na ponta consumo de 20, fora da ponta, digo, consumo de 20, e na ponta consumo de 50. Agora, com as duas tarifas de 35 e 5, tenho o mesmo valor de consumo, igual a 25, em ambos casos. Então, se vocês multiplicam 20 por 24, mais 50 por 4, vão ter a energia total consumida com tarifa convencional. E se vocês pegam a potência 25 e multiplicam por 24, vão ter também a energia consumida com a tarifa branca. Vão observar, e está mostrado, que ambas são iguais. Da mesma forma que são iguais as receitas, que é importante, porque isso garante, então, que o equilíbrio econômico financeiro da empresa se mantém ao passar de convencional para outro. Caso contrário, haveria um chiado terrível das empresas, porque se, por exemplo, diminuísse esse equilíbrio, entrasse em colapso financeiro da empresa, a empresa diria: não queremos colocar tarifa branca. Entendem? Então tem que ser bom para o consumidor e bom para a empresa. A ANEEL tem que, digamos, se afagar aos dois interessados. Então, assim é que se procede para, digamos, dimensionar o sistema tarifário, de ponta e fora da ponta. Basta ter as equações econômicas, e é uma coisa importante, porque vejam bem, vá você a perguntar hoje em dia ao melhor engenheiro especialista
de uma empresa. A ver, me dimensione a tarifa de ponte, a tarifa intermediária e a tarifa branca do novo sistema. Quanto tem que ser para que se preserven os interesses das partes? Não sei se eles calculam ou não, mas é importante que vocês sabem agora como se faz, entre outras coisas. Então, assim como funciona. Na verdade, nós vamos usar estas ideias mais para analisar situações de mercado inteligente que para estudar problemas de um mercado que provavelmente daqui a 5 a 10 anos não vai mais existir. Da mesma maneira que nós estamos hoje em dia passando a tarifa branca e nós estamos passando irreversivelmente também a um mercado inteligente em que praticamente todo mundo vai ser prosumer, e então vamos ter que trabalhar com tranquilidade com sistemas tarifários. Ou seja, se vocês não sabem como é o sistema tarifário, definitivamente não sabem como explorar as qualidades de um mercado inteligente. Porque a inteligência desse mercado deve ser usada justamente para encontrar o sistema tarifário que melhor responde aos interesses da empresa e dos consumidores. E para isso eu tenho que ter um modelo matemático. Então, você vê que sempre nosso objetivo é dar a vocês competência para trabalhar no mercado inteligente. Não se trata de compreender a teoria. Isso é importante, mas tanto mais importante é poder trabalhar. Ou seja, poder falar, olha, uma empresa, ou dentro da ANEEL, ou do CNN, ou do CCE, é necessário conhecer todo o arcabouço regulatório. E o arcabouço regulatório depende muito dos modelos econômicos. Nós temos vários... ou seja, a ANEEL não mostra nas notas técnicas todo o que ela sabe. Ela tenta fazer as notas técnicas de uma maneira muito, digamos assim, tipo, como se chama, o UCASE, não? UCASE era o decreto do Tsar da Rússia, não é? Cumpra-se. UCASE significa isso. Cumpra-se. Então, mas, na verdade, o Davi Antunes e o pessoal da área econômica da distribuição, eles sempre estão, digamos assim, focando o problema desde um ponto de vista de modelo. Não me atreveria a dizer até que ponto eles estão seguindo, por exemplo, o modelo Tarot. Possível até que tenham um modelo melhor. Não temos nenhuma pretensão de ter aquele modelo. Mas, quem sabe seria interessante que alguma vez a ANEEL mostrasse também em que se baseia, ou seja, por quê. Eu tenho uma nota técnica, diz isto e isto e isto. Mas por quê? Por exemplo, por que eu tenho que fazer isto? Teoricamente seria para aumentar o bem-estar social produzido pelo mercado. Porque esse só é o único objetivo da ANEEL. Mas, às vezes, custa entender por que algumas atitudes da ANEEL realmente cumprem seu objetivo. Às vezes tem que sacrificar o objetivo, mas então é bom dizer quando se respeita ou quando não se respeita o objetivo e por que não se respeita. Não é? De qualquer maneira, então, vocês veem como, para quem se interessa, então, os problemas básicos do modelo inteligente de mercado, o do mercado inteligente, são justamente como implementar sistemas tarifários e operação das empresas
en un ambiente de mercado inteligente, o seja, en un ambiente en que a energia circula nos dois sentidos, como isso influi, e como eu, por exemplo, tenho que calcular a tarifa para qualquer. Se a ANEEL, por exemplo, neste momento, fala, olha, eu estou soltando um procedimento de operação no mercado inteligente. Bom, ela tem uma obrigação moral de dizer, esta operação é feita com o objetivo de maximizar o bem-estar social da sociedade e o que nós obrigamos a gente a fazer é por o bem deles, por isto, isto e isto. Eu tenho que mostrar, é a obrigação primeira de uma agência reguladora, mostrar que o que faz é pelo bem-estar geral. Então, quando eu, por exemplo, no caso da tarifa branca, por exemplo, por que a tarifa branca foi feita com uma tarifa intermediária igual a 3 vezes a tarifa branca e a tarifa de ponta igual a 5 vezes a tarifa branca? O sea, a proporção entre branca e intermediária 1:3 e de branca a de ponta igual a 1:5. Ou seja, a relação entre intermediária e ponta é igual a 5/3. Não é? Seria 1:3, 1:5, então entre os dois, 3:5. Por que foi escolhido 3 e 5? Será que alguém fez usou um modelo para encontrar isso ou foi um chute, um palpite? Não, isso foi feito pelo grupo chamam especialistas, técnicos especialistas em economia, e os técnicos especialistas em distribuição se juntaram, analisaram um projeto baseado no térmico e na segurança e no custo, e encontraram então, com equações como essas ou parecidas, eles mostraram que essa proporção tarifária é a que melhor respeita os interesses de todo mundo. Senão, isto é um jogo, não é? Ou seja, se a ANEEL não pode demonstrar o porquê usa essa proporção de 1:3 e 1:5, então fica a dúvida por que usou esse valor. Ou seja, todo ato regulatório tem que ser explicado, tem que ser transparente. Então, volto a repetir então. Quem se interessa é o seguinte: no mercado inteligente, hoje em dia, há toda uma área importante que vai precisar de que as empresas, tanto privadas como o governo, resolvam problemas que basicamente se concentram, focam os problemas seguintes: qual é o sistema tarifário mais conveniente? Como conseguir um sistema tarifário que respeite os direitos de consumidor, os direitos do prosumer, os direitos da empresa? Então, os elementos para resolver esses problemas seriam justamente o material que a gente disponibilizou. E quem se interessa, então, em resolver esses problemas, pode consultar e qualquer dúvida com o material, é só consultar com a gente. Tá? Vocês veem, não são problemas simples. Tem que você ter muito claro no projeto técnico do dispositivo elétrico o que significa
máxima economia é o que significa máxima segurança. E como equacionar as duas. Preciso conhecer bem claramente como é o mecanismo das tarifas de ponta e fora da ponta, ou das tarifas diferenciadas, como se poderia chamar, como se calcula, como eu consigo que as tarifas diferenciadas produzam, por exemplo, a mesma potência, um perfil plano de carga, e ao mesmo tempo conservem a energia que antes era consumida para a nova energia consumida sejam iguais, as receitas sejam iguais, que é importante para garantir o direito das empresas. Então, vocês veem, é um jogo complicado no qual eu tenho que levar em conta todo esse conflito de interesses e os critérios de, digamos assim, de operação do modelo do mercado inteligente vão todos ter que responder a essas preocupações. Ou seja, respeitar os direitos anteriores de cada setor interessado no negócio elétrico. Sem isso, o mercado inteligente vai ser um desordem completo. Nós ainda não começamos a aplicá-lo concretamente, mas praticamente já existe um pequeno conjunto de prosumers e na medida em que esse conjunto vai aumentando, vão começar a aparecer os problemas. Se todos os setores não têm um denominador comum de modelo matemático para encarar esses problemas, cada um vai resolver por palpite e para seus interesses particulares. É a receita do desordem, a receita do desastre. Se eu não tenho um procedimento objetivo de cálculo, cada um vai querer resolver no grito. Então, volto mais uma vez a repetir. Qual foi a ideia do professor Morato e minha quando apresentamos isto? É mostrar um procedimento de solução de problemas ligados com o mercado inteligente, com a aplicação de tarifas de ponta e fora de ponta e com a preservação dos interesses das partes. Então, eu acho que podemos ficar assim, porque para quem não se interessa este tema pode ser até tremendamente aburrido, não é? E tentar encontrar alguns outros focos de interesse para a monografia. Não sei, Bonato, se você quiser. Acho que está muito bem. Eu acho que a gente foi feliz, né, em abordar no início da aula a questão das bandeiras. Você vê que elas vêm para tentar eliminar a falta de planejamento, para não estourar a conta do lado das concessionárias e repassar aos consumidores. Então, está dentro do modelo de cultura que nós sempre pagaremos a conta, até que a gente consiga se organizar, ser um povo mais educado, do ponto de vista de mais instruído para tomar decisões, para tomar as rédeas do seu destino, né? Organizar as suas instituições, né? Porque, caso contrário, nós estamos fazendo, estamos vivenciando, né, uma situação que é Robin Hood às avessas. Tira do pobre para dar para o rico. Isso vale para o mercado elétrico, isso vale para o mercado de alimentos, isso vale para tudo que você imaginar desse setor desse país. A lógica é essa.
E a gente aceita. Hoje mesmo dizem que tem que fazer um monte de... Não, em todos os setores da economia, né? Se não houver uma... veja, e tem conhecimento e tem competência, o Brasil tem excelentes, né, cérebros e sabem fazer a coisa certa. Agora, por que não fazem? Aí entra o conflito de interesses. Então, dentro desse modelo, né, de sociedade, não é um modelo do setor elétrico, é um modelo de sociedade. É um modelo que não busca o máximo bem-estar social. E o social não tem nada a ver com apologia a esse ou aquele partido político, é a questão socioeconômica. Se você aumenta muito a distância entre pobres e ricos numa sociedade, fatalmente você vai sofrer os custos disso. Aumento de violência, aumento dos custos, aumento, né, dos problemas de saúde, porque resulta em impacto na habitação, impacto no transporte, impacto na alimentação, impacto, e aí vai. É uma reação em cadeia. E nós que estamos na área de engenharia elétrica, por mais fascinante que seja entender os princípios elétricos, se a gente não entender os princípios e a filosofia econômica associada a esse mercado, facilmente a gente se torna vítima dela. Ou você vai jogar no time das concessionárias, que, claro, você está ali dentro do jogo, tem que jogar. Ou você vai jogar no time dos grandes consumidores, se você fizer parte de uma indústria. Então é um jogo muito difícil de jogar, porque falta uma premissa fundamental, que é qual é o objetivo que você quer maximizar. O que você quer maximizar? Se for maximizar o bem-estar socioeconômico, opa, então eu tenho que fazer equilíbrio. Nem tanto ao consumidor, nem tanto à empresa, e nem tanto ao governo. Porque tem o OPEX, o CAPEX e o COVEX. Lembra? O modelo da empresa. Até eu disponibilizei para vocês um trabalho, eu estava conversando com o professor Héctor aqui, uma aluna de mestrado, né, a Carolina. A Carolina está desenvolvendo o tarô estocástico. O tarô é um modelo que permite você ver, né, uma representação do mercado, a representação do consumidor, a representação da empresa e a representação do governo. São as três entidades representadas no tarô, certo? Como é que fica se essas variações da avidez, que o professor Héctor comentou hoje, fizer parte desse modelo? Porque aqui a gente parte do princípio que ele é determinístico. Então, eu dou uma avidez, uma saciedade, tá bom? Mas e não? E se não for? Se a avidez de fato for representada como ela é função, né, uma função dependente do tempo, dependente da estação do ano, né, dependente da realidade econômica do consumidor até. Pode ver, os mais ricos são mais ávidos, os mais pobres não. Por quê? Poder de consumo. Então a Carol desenvolveu esse trabalho, colocando, né, claramente, né, o fluxo econômico aqui e propondo, né, um desafio. Isso não é para vocês, isso foi previsto para os alunos de engenharia econômica. Mas ficou tão bem feito que eu falei com o Hector, nós vamos disponibilizar para os alunos também, que eu acho que ficou legal. Então, ela descreve, né, o modelo e propõe alguns desafios para a investigação, né, considerando diferentes cenários, considerando para calcular diferentes riscos, retornos, né, e colocando esses resultados aí no plano de Markowitz, e
usando a função utilidade da forma como já foi discutida aqui, para se explicitar aí um processo de tomada de decisão frente ao risco. Então, tem a solução, estou colocando aí a solução também, já você não tem o trabalho de fazer, está feito, o gabarito está aí. Mas para vocês darem uma olhada e ver assim, se a gente quiser representar de fato o modelo do setor elétrico, né, regulado, a gente tem que levar em consideração que essas variáveis são estatísticas, são estocásticas, tem incertezas. E aí complica mais o modelo. Mas ele se torna talvez mais útil dentro da realidade que a gente vive. Né? E saber, de certa forma, utilizar esse modelo para entender essa realidade e, quem sabe, poder intervir nela, dentro da nossa capacidade, como pesquisador, o que cabe a gente? Compreender. Aí, desenvolver estudos, análises, redigir artigos, publicar esses artigos, escrever uma dissertação, escrever uma tese, né? Trabalhar esses conceitos sob essas diferentes perspectivas que... Então, a melhor capacidade, né, que vocês podem desenvolver é a capacidade de fazer perguntas sobre os temas que são de interesse. Não assumam que toda a informação que chega para vocês através da mídia, através dos livros, né, é 100% verdade. Por quê? Essa é a pergunta que um investigador sempre tem que fazer. Por quê? E aí, ao tentar responder as perguntas, você vai levantando as causas. É o princípio do Pareto. O que mais impacta nesse problema? Porque isso é parte da busca de soluções. Não é isso que o engenheiro faz? O engenheiro é um otimizador. Mas para ele otimizar, ele tem que levantar quais são os parâmetros significativos do modelo, para ver que função objetiva ele deriva igual a zero para maximizar ou minimizar. Pronto. O problema é que escrever a função objetiva não é trivial. São múltiplos parâmetros. Então, onde está a virtude? Você conseguir representar um fenômeno com um número menor possível de parâmetros, mas cujo resultado permita você ter uma compreensão da dinâmica. Olha que interessante a nossa civilização, né? Nós temos aí compreensão do nosso universo. Mas qual foi a distância mais longe que o ser humano já foi? Fora do planeta Terra. E, no entanto, olha a capacidade humana. Hoje a gente tem compreensão de galáxias, a gente consegue calcular a periodicidade, né, de planetas, de meteoros, a gente está descobrindo novos mundos que estão a bilhões de anos-luz daqui. Como? A matemática, a astronomia, a ciência, né, vai nos capacitando a isso. Então a gente tem, por um lado, como a civilização humana, uma capacidade fantástica. Por outro lado, uma incapacidade de convivência nesse planeta e de concentração, né, no tempo curto de vida que a gente tem. Não é uma década, é um século. Não vive mais de um século. Mas a gente vive, se morre, se mata para concentrar um pouquinho mais de renda. Que absurdo, gente. Que absurdo. E o sistema todo funciona assim. Não é assim. Então, por religião, por política, nós, espécie humana, capaz de fazer coisas maravilhosas, de revelar o universo, de dominar as forças da natureza, também somos incrivelmente, né, hábeis em autodestruição. É complexo. E a gente, engenheiro, está dentro desse jogo todo aí. Seria tão bom se tivesse uma equação de deriva
gola zero, maximista, está resolvido, certo? Não. Mas é complexo. Né? Como o professor Eric disse, é um conflito de interesses. Ó, hoje está sendo decidido, é hoje? Está sendo decidido? Né? Quer dizer, já está comprada a decisão, vamos falar a verdade, está comprada a decisão que não vai ter processo nenhum, nenhuma investigação contra o atual presidente e o atual presidente da Casa, chefe da Casa Civil, não vai ter. Está negociado, está comprado, teve almoço ontem, já fechou e tal. Na calada da noite vão aumentar a bandeira vermelha. É complicado, muito complicado. Deve ter um deputado que pensou que vivia no comunismo. Ai, pois é, ué. Se botasse uma estrela lá na coisa é capaz de dar problema ainda, né? Então quando a gente fala de regulação, modelagem, análise econômica, a modelagem, vocês então tiveram uma visão ampla. Como é que modela? Você tem que representar o consumidor por dois parâmetros principais, avidez e saciedade. Ah, tem mais parâmetros? Claro que tem. Tem a renda. Então é avidez, saciedade e renda? Não, tem vários outros parâmetros. Existe uma área de estudo, que o senhor estava comentando, e o Prêmio Nobel de Economia de 2017 foi o que abordou essa questão, que o comportamento humano impacta nas decisões de consumo. É óbvio. Mas como é que você representa? Como é que você modela isso? Né? Então, modelar o consumidor, modelar a empresa. A empresa nada mais é do que um conjunto de processos que dá respostas a uma demanda de produção e distribuição, entrega e faturamento. No caso, uma empresa de energia elétrica é uma empresa de fio, planta poste, estica fio, pendura transformador. Por quê? Porque a energia eletromagnética precisa de um guia para chegar até o consumidor. Não dá para ir pela, como o Tesla queria mandar pela grande potência, não. O celular vai, nessa fase de 900 MHz você vai, não. Mas 60 Hz, baixa frequência, não dá. Então o que tem que fazer? Tem que plantar o fio, o poste, o transformador para chegar. Então é uma grande rede de distribuição, uma empresa de logística. Fazer ter fio e poste é onde tem consumidor. É isso uma empresa distribuidora. E ela trabalha minimizando custo. Por quê? Porque o modelo regulatório vigente estabeleceu uma forma de, olha, a tarifa é essa. E aí, para ela aumentar as suas possibilidades de ganho, ela tem que ser mais eficiente. Cada vez mais eficiente, cada vez mais eficiente. E atender os limites de tensão, frequência, certo? Interrupção, ou, quer dizer, não interrupção, o menor número de interrupção, de frequência. Então, dentro desse jogo, como é que a empresa se posiciona? Ela tenta maximizar a sua geração de valor, maximizar o seu ego. Então, o modelo tarô te dá o modelo do consumidor, o modelo da empresa e maximizar esse mercado representado, consumidor agregado e empresa, é possível quando você maximiza o bem-estar socioeconômico. O EVA tem que ser zero. Quando o EVA é zero, a empresa está em equilíbrio econômico financeiro, você tem o máximo bem-estar social produzido. Dali para frente, a empresa vai enxugando, otimizando, reduzindo custos, implementando novas tecnologias e tal, utilizando inteligência tarifária, inteligência contábil, inteligência de captação de recursos, ela faz todo esforço técnico, econômico, para ela enxugar os seus custos e poder atender dentro dos critérios da norma. Quando ela faz isso, ela consegue agregar mais valor ao seu acionista. Aí ela divide parte desses ganhos com a sociedade. Como? Na revisão tarifária, o fator X faz com que a tarifa não suba tanto, suba menos. Que é a forma de devolver dinheiro para os consumidores, 50 milhões de consumidores no Brasil, em média, talvez tenha mais. Como é que fica no cenário em que entra o prosumer? O consumidor pode produzir energia. Começa a complicar esse jogo, porque o mercado que era de baixo risco, que era só plantar poste, botar o transformador, esticar fio,
Agora não precisa. Então, tem uma interrogação ali, como é que vai regular esse mercado? Todo mundo tem direito a se conectar. Só que, se todo mundo se conectar, se o preço dos PVs fosse barato, e 50% dos consumidores se tornassem produtores de energia também, autoprodutores, o que aconteceria com a concessionária? Como o professor Erickson disse, ela já plantou o fio, já puxou, já plantou o poste, já esticou o fio, já comprou o transformador. Ela não consegue falar, vou vender, vou tirar daqui e vender. Não dá, tá? Já está imobilizado. Então tem que remunerar aquele capital. Quem vai pagar por esse investimento? Então a grande discussão é qual é o modelo de negócio que permite equilibrar essa conta. Então, a tendência futura vai se tornar mais complexo estabelecer mecanismos que equilibrem essa relação. Os modelos atuais, que são os modelos de revisão tarifária, bandeira tarifária, a bandeira tarifária foi uma sacada, por quê? O contrato de concessão não podia mudar. O concessionário falou, olha, é de 4 em 4 anos que eu mudo a tarifa. Ih, mas eu paguei mais caro, como é que faz para ajustar agora? Não pode descontratar. Então vamos criar um novo mecanismo de... Lembra daquele negócio de CPMF? Já ouviu falar? Contribuição... O que significa CPMF? Provisória. Sobre movimentação. Isso. Como é que foi criado esse mecanismo? Grande sacada, inteligência. Onde vai tirar o dinheiro que está precisando para... Cada vez que você botar dinheiro na sua conta, cada vez que você tira dinheiro da sua conta, cada vez que você mexer com dinheiro, você me dá um pedacinho, me dá um pedacinho. Tá certo? Então veja aí, até nisso nós somos extremamente hábeis, certo? De criar novas alternativas com novos nomes para justificar uma falta de planejamento, uma falta de visão de futuro, uma falta de cultura de construir um país, uma sociedade equilibrada e tal. Então, diante das pressões de quem tem mais pressão, a regra muda. E não é só no Brasil não, gente. Isso é no Brasil, nos Estados Unidos, na Espanha. Vocês estão vendo a discussão na Catalunha lá? A questão não é só étnica, né? A questão é econômica. Ela tem muito dinheiro. 25% do PIB da Espanha está na região da Catalunha. Se ela sai, acabou a Espanha. A entrevista do italiano também falando que toda a obra pública na Itália também tinha um pouquinho que era político também. Entendeu? Então, quando a gente tenta estudar regulação de um mercado, economia, né, esses fatores todos entram no jogo. E como você consegue, mas que você permita gerar números, quantificar, né, responder perguntas do tipo assim, olha, se aumentar 1% a tarifa de energia elétrica, quanto aumenta percentualmente o valor econômico agregado às empresas? Como é que você responde a pergunta dessa? Você precisa de um modelo. Certo? E se diminuir 1%, o que isso representa do ponto de vista de bem-estar socioeconômico na sociedade? Se eu mexer nos impostos, como foi feito no Brasil uma época, linha branca, vamos dar isenção de IPI para a concessionária de automóveis. Não tinha? Teve uma época que o Brasil fez isso? Você falou, poxa, então o governo vai diminuir a receita. Ué, mas alguém fez essa conta. Se eu retiro o IPI dos automóveis, mais pessoas vão comprar. Se a quantidade de pessoas que compram automóveis for maior, que gira a indústria de autopeças e tal, eu não tarifo o IPI aqui, mas eu tarifo a peça lá, na somatória, eu aumento a receita. Porque é um efeito em cascata, concorda? Então,
o jogo de regular o mercado, de desenvolver políticas de incentivo, passa por avaliar todas essas estratégias e tal. E o que vocês podem utilizar? Para que vocês podem utilizar o tarô? Para várias coisas. Depende do que você quer estudar. Ele é um modelinho ali. Dependendo do seu interesse, você fala, o que acontece se esse parâmetro subir, se esse parâmetro descer? O que acontece o que acontece? Então faça a lista de perguntas que você quer ver respondidas, e aí você pega o tarô, coloca os dados. A gente vai convidar a Carol. A Carol fez um negócio interessante. Ela entrou no site da ANEEL, tem uma base de dados com todos os números da revisão tarifária das distribuidoras de energia do Brasil. Ela baixou essa planilha Excel com todos os dados. Quanto foi o volume de energia vendido em terawatt-hora, quanto foi o total de capital investido, quanto foram as perdas, quanto foi de depreciação, quanto foi recolhido de impostos, todos os dados. Aí ela pegou o tarô para cada empresa. Ela fez o tarô para cada empresa. Ajustou o modelinho. Então a gente tem isso pronto, dá para você, olha, quero brincar de ser dono da CEMIG. Tá bom, pega o tarô da CEMIG e brinca com o tarô da CEMIG. Não, eu quero brincar de ser dono, sou a State Grid, comprei a CPFL. O que eu vou fazer com a CPFL? Será que se eu juntar todas as empresas, é melhor? Será que se eu dividir as empresas, teve uma outra aluna que fez um trabalho, que está trabalhando também com a gente, que estudou assim, por que no estado de São Paulo tem muitas empresas concessionárias? E no estado de Minas, por exemplo, tem uma. Claro, questão política e histórica, certo? Mas aonde que você tem o maior bem-estar socioeconômico? Em que contexto? E se eu fundisse essas empresas? Se eu juntasse essas áreas de concessão? Que efeito tem? Será que tem consumidores que estão pagando um valor de tarifa menor, talvez vão pagar um pouquinho maior, e talvez aqueles que estão pagando uma tarifa maior, podem pagar uma tarifa menor. Mas por causa do quê? De repente, quando eu faço a fusão de empresas, eu reduzo o custo operacional. Tem consequências sociais também. Onde eu tenho 10 engenheiros, entendeu? Numa empresa, tem 10 engenheiros na outra empresa. Aí tem outra empresinha, tem mais 10 engenheiros. Se eu criar uma única empresa, eu faço um departamento de engenharia. Reduzo para 1/3, fica 10, os 10 melhores. 20 vai para a rua. É assim que funciona. Mas ele falou, não, mas se eu tenho 3 centros de operação, um para essa empresa, um para aquela outra empresa, um para aquela outra empresa, tem que pagar o custo do satélite, da comunicação dessa empresa, daquela empresa. Se eu juntar, tiver um centro de operação, 1/3 do custo. Percebe? Mas só o lado do custo e o do benefício. Por quê? Onde que eu tenho grande escala? Então percebe? O jogo empresarial, ele é um jogo voltado para essas análises. Olha, em que contexto é mais eficiente haver prestação de serviço? Agora, volta naquela pergunta inicial que eu falei. Qual é a premissa filosófica que você vai seguir? Se a premissa filosófica eu vou fazer para maximizar o valor econômico agregado ao acionista. Não importa o que vai acontecer com o consumidor. Não estou pensando na sociedade, estou pensando só no acionista. Aí esse pensamento vai levar você a tomar decisões não muito equilibradas. Por isso que tem um agente regulador. Você imagina se não tivesse o CAD, o Comitê de, como chama, de Análise Econômica lá. Os grandes supermercados se fundiam e teria um fornecedor de comida no Brasil. Você imaginou o preço da comida? Então veja, a regulação tem um papel importantíssimo. E ela tem que ser o fiel da balança. Ou então, a sociedade se autorregula. Mas para a sociedade se autorregular, a gente tem que
entender o nosso papel como consumidor. A gente pode boicotar a compra. Eu não quero comprar mais essa água, esse tipo de água. Eu não compro mais. Mas eu tenho que ter a opção de comprar outra. Percebe não? E é muito difícil isso. Porque como comunidade, como coletividade, nós somos muito desunidos. Esse é o grande problema. Nós não temos uma cultura de pensar como um país. A gente pensa que o Brasil é lá longe. Não, o Brasil é aqui. Aqui onde você mora, na rua que você vive, no supermercado que você compra. O Brasil é aqui. Não é lá longe, não é lá em Brasília, não. O Brasil é aqui. Os mesmos problemas que acontecem lá, acontecem aqui. Né? Tem corrupção na prefeitura, tem corrupção na Câmara, tem corrupção em todo lugar que tem. O que muda é como é que você reage diante dessas tentativas de desonestas, né, de gerar valor social, não é gerar valor individual. Esse é o grande problema. Então, regular o mercado não é uma tarefa fácil, seja ele qual for. E no mercado elétrico, até agora, o professor Hector, né, tem nos provocado com essas, olha, o que tem? Como é que funciona? Como é que a gente pode equacionar isso? E agora, cabe a vocês, assim, ó, que pedacinho que eu vou trazer para a discussão.